Oi, gente, tudo bem? Você sabia que aquilo que você sente você atrai? Conhecer a sua vibração pode favorecer a sua vida. Eu sou Ana Betsa e hoje nós vamos falar sobre frequência vibracional. Muito bem, o meu objetivo aqui é ajudar, porque esse conhecimento foi muito útil para mim e me ajudou bastante. Você sabe que é aura? Aura é uma frequência que fica no nosso entorno. Tudo que existe no planeta tem uma camada, uma frequência no seu entorno. E essa frequência, ela tem cor, né? Ela é energia pura, porque tudo que existe no universo é energia. E em volta de cada coisa que existe no planeta tem essa energia vibrando. Isso é um campo eletromagnético em torno de todo mundo. Nós, seres humanos, temos uma aura, que é o resultado do que nós estamos vibrando e que interfere na frequência do ambiente. O ambiente é formado pelas várias frequências de tudo que ali existe, né? Da música que toca ou mesmo dos objetos. E nós interferimos nesse ambiente. Você já percebeu que às vezes você chega num lugar e você sente bem ou sente mal? Parece que tem alguma coisa ali que incomoda, mesmo que não seja visível. Alguma coisa invisível que nos incomoda ou alguma coisa invisível que nos agrada. Parece que é pacífico. Normalmente nos templos religiosos, principalmente quando eles estão vazios de pessoas, existe uma frequência muito boa, né? Em qualquer templo que você for. Até em cemitérios muitas vezes, porque são lugares onde as pessoas vão para fazer três coisas, né? Louvar a Deus, pedir a Deus e agradecer. Então, são geralmente frequências mais elevadas, onde a pessoa busca aquilo que transcende a matéria. Então, tem lugares que a gente percebe, e às vezes você percebe até em relação a pessoas. Tá tudo muito bem, todo mundo ali convivendo pacificamente, de repente chega uma pessoa e parece que muda a vibração, para pior ou em alguns casos para melhor, né? Porque nós, para onde formos, carregamos junto essa nossa aura, que é o resultado daquilo que nós estamos vibrando. E como é que a gente vibra? Nós vibramos aquilo que nós sentimos, pensamos e falamos, mas principalmente sentimos. A nossa frequência vibracional, ela é o resultado daquilo que nós estamos pensando ou sentindo ou ambos. Isso é de fundamental importância para que a gente compreenda de que forma essa vibração nos afeta. A vibração, ela faz parte de uma lei natural. Existem muitas leis naturais. As leis naturais são aquelas que não foram criadas pelo homem, mas sob a qual nós estamos vivendo, nós estamos sujeitos a todas elas, como, por exemplo, a lei de ação e reação. Não adianta eu querer ou não querer, eu não tenho escolha, eu estou sujeita à lei de causa e efeito, ou à lei de ação e reação, que é a mesma. Tudo que eu faço tem uma consequência, né? Tranquilo até aí. Ok. Existe outra lei, por exemplo, a lei da gravidade. Eu posso não gostar da lei da gravidade, mas eu não posso escolher não estar sujeito a ela. A lei da gravidade é a lei que mantém todos os corpos no chão, porque somos atraídos para o núcleo da Terra. Então, em relação ao nosso peso, na proporção do nosso peso corporal ou qualquer coisa de um peso, é atraído para o centro da Terra, né? Se eu soltar uma folha de papel, né, e soltar um pedaço de madeira, provavelmente um pedaço de madeira vai chegar no chão mais rápido.
Mas se eu soltar a madeira e um cubo de ferro, o ferro vai chegar mais rápido. Aquilo que é mais pesado é atraído com mais força, né? Eu não posso escolher se eu quero ou não estar sujeito à lei da gravidade. A lei de vibração é assim também. Eu não posso escolher se eu quero ou se eu não quero fazer parte da lei de vibração. Eu vou vibrar e pronto. Eu vibro desde que eu nasci. Eu tenho uma frequência vibracional, você tem uma frequência vibracional e todo mundo que está aqui no planeta tem uma frequência vibracional. O que nos difere dos objetos é que a nossa muda, né? Ela pode ser elevada ou rebaixada, depende daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos, porque nós pensamos e sentimos de acordo com as nossas crenças. Isso é bem interessante. Então, teve um homem, David Hawkins, um médico dos Estados Unidos, ele, não me lembro muito bem de onde ele era, de que universidade, mas eu vou ver depois. David Hawkins, um médico norte-americano, resolveu ir para a área médica para ajudar as pessoas. O que ele mais queria era ajudar as pessoas a se sentirem melhor. E ele acabou desenvolvendo e sendo coautor de um trabalho muito importante junto com Linus Pauling. Aquele Linus Pauling que ganhou um prêmio Nobel de Química em 1954 e depois em 1962 ele repetiu um prêmio Nobel, só que dessa vez da paz. Linus Pauling, bastante conhecido no meio das ciências. E eles desenvolveram juntos um trabalho de psiquiatria ortomolecular. Olha só, eles analisavam a mente humana. E o David Hawkins, ele construiu uma escala de consciência. Eu tenho essa escala aqui, eu vou mostrar para vocês. E nessa escala de consciência, ele classificou quantos hertz havia em cada um dos nossos sentimentos. Porque a frequência vibracional é medida em hertz. Hertz é o seguinte, é uma unidade de medida que mede ciclos por segundo. Então, um ciclo por segundo, uma vibração por segundo, 1 hertz. 10 vibrações por segundo, 10 hertz. Então, ele mediu em hertz a frequência de pessoas em determinados estados de sentimento. E ele colocou aqui nessa tabela, como vocês vão ver, 20 Hz como a frequência vibracional da vergonha. É a mais baixa que um ser humano pode sentir. A vergonha é o que nós temos de frequência mais baixa. E ele colocou como 1000 Hz a consciência maior, quando nós já conseguimos iluminar a nossa consciência. Não conheço ninguém, exceto Buda, talvez, e Jesus com certeza. E nós estamos oscilando entre esses 20 e os 1000 Hz. E aqui ele tem a culpa, que vai dos 20 aos 30, a apatia dos 30 aos 50, e assim vai. E ele tem a vibração do amor por volta dos 500, dos 400 aos 500 Hz. Então, depois que ele fez essa classificação, as pessoas começaram a compreender a possibilidade de alterar a própria frequência. Olha, isso é interessante e isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a frequência vibracional baixa prejudica a nossa vida, prejudica o nosso corpo físico, gerando saúde ou doença. A frequência baixa gera doença. É um campo fértil para bactérias, vírus, fungos. Então, nosso corpo, estando durante muito tempo vibrando numa frequência baixa, se torna palco para doenças. Diminui a imunidade e facilita a instalação de qualquer problema. Também pode provocar problemas emocionais, problemas psicológicos e até problemas de relacionamento com outras pessoas. Ao passo que uma frequência mais alta não permite a sobrevivência
de bactérias, de fungos nem de vírus. Frequência alta favorece um nível mais alto de imunidade. Nossas células imunes trabalham, funcionam de maneira mais eficaz quando nós vibramos numa frequência mais alta. Para vibrar numa frequência mais alta, nós precisamos estar otimistas, felizes, satisfeitos com a nossa própria vida, entendendo os nossos problemas. Talvez a gente não conheça ninguém assim, né? Porque os problemas vêm e vão. E como é que nós lidamos com isso? Talvez esse seja um dos segredos. A forma como nós lidamos com os problemas fazem com que a nossa frequência vibracional se mantenha baixa ou se eleve gradualmente até a frequência mais alta que a gente conseguir atingir. Porque em uma vida, talvez a gente não consiga elevar completamente. Provavelmente não. Nós estamos aqui vivendo várias vidas, né? Várias encarnações, até que a gente consiga completar a nossa evolução. Então, não vai ser em uma vida, em um dia de aula que nós vamos chegar a concluir esse ciclo. Muito bem. Nós entendemos que é necessário trabalhar para elevar a nossa frequência vibracional. Como é que eu faço para melhorar isso? Ou eu tenho a opção de não querer. E se eu não quero melhorar. Se não quiser, é aquilo que eu te falei. Quem não eleva a sua frequência fica sujeito a vários tipos de problemas, né? Sejam eles físicos, emocionais, psicológicos e de relacionamento. Mas se eu quiser mudar, a tabela de Hawkins pode ser uma grande ajuda. Eu posso analisar em mim os meus sentimentos, eu posso analisar os meus pensamentos, a forma como eu lido com os problemas, dar uma olhadinha ali na tabela e identificar se eu sinto culpa, se eu sinto medo, né? Onde é que eu me coloco ali? Se os problemas para mim soam sempre pior do que para os outros, se eu alimento a doença, quando surge um problema, eu sempre penso no pior. Eu sempre acredito que o meu mal é maior que o mal do meu vizinho. Quando eu analiso de forma consciente, eu consigo me classificar ali. Classificando, né, compreendendo que eu estou vibrando num nível baixo de frequência, eu posso começar um trabalho para mudar isso. E essa é talvez a coisa mais caridosa que a gente possa fazer para conosco mesmo. Mas para fazer isso, nós precisamos desse conhecimento. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Não adianta eu esperar que o outro me faça feliz, por mais que eu ame. Eu não posso esperar que o outro me faça feliz e muito menos colocar essa responsabilidade para quem quer que seja. Não são os pais que devem fazer os filhos felizes, não são os filhos que têm que fazer os pais felizes. Ninguém precisa colocar a sua felicidade na mão do outro. A partir do momento que nós temos conhecimento desses fatos, fica muito mais fácil qualquer tipo de mudança. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a cada dia nós trazemos um conhecimento novo, porque esse conhecimento fez muita diferença na minha vida e na vida de várias pessoas que eu conheço. Por isso, eu quero que você compreenda que a sua felicidade está nas suas mãos. Só você pode. Não importa se você está sozinho ou acompanhado, cada um vai fazer a sua transformação para melhor. Isso é libertador, isso é maravilhoso, quando a gente entende o poder que nós temos.
E isso não nos é ensinado na escola. Devia ser, desde a mais tenra infância. Desde lá do princípio dos nossos primeiros anos escolares, isso já devia ter sido nos ensinado. A frequência vibracional muda o tempo todo. Durante um dia, nós temos que tomar cerca de 60 mil decisões. Desde o momento em que a gente acorda, decidindo por que lado da cama nós vamos sair, se calça o chinelo ou se já põe o tênis, se põe a meia ou tira a meia. Pequenas decisões, no mínimo 60 mil por dia. Em determinados dias, muito mais. E nós podemos fazer as melhores escolhas ou nós podemos fazer escolhas ruins, dependendo de tudo que nos acontece. Se eu saio da cama e já dou uma topada com o dedão no pé da cadeira, eu posso reagir lamentando a dor e vamos daqui para frente, ou eu posso já falar um palavrão e já maldizer o dia que está começando. Provavelmente eu vou chegar na cozinha e vou derramar café na roupa que eu precisava para sair para o trabalho. Ou eu vou atrair coisas boas ou eu vou atrair coisas ruins, porque o que eu vibro cria a minha realidade. Isso que eu estou falando, em linhas gerais, numa linguagem bem simples, foi confirmado e comprovado pela ciência. O nosso pensamento cria a nossa realidade, o nosso sentimento acelera essa criação. Então, todas as decisões que eu tomo durante o dia fazem com que a minha frequência suba e desça, muitas vezes durante o dia. Onde é que eu quero permanecer? Em cima ou embaixo? É escolha, mas essa escolha só acontece a partir do momento que eu tenho conhecimento disso. Se eu não tenho conhecimento dessa realidade, eu me deixo levar e caio naquela armadilha da lamentação, da lamúria, da reclamação. Que azar que eu tenho, né? Quando eu chego no banheiro e acabou o papel higiênico, ou acabou o creme dental e ninguém repôs. Tudo parece que vai dar errado naquele dia. E acontece. Se você sair na rua, provavelmente vai passar um carro e vai jogar lama em você. Porque o universo só sabe dizer sim. E ele diz sim para tudo que você pensa. Se você reclama de alguma coisa que você não gosta, se você reclama de alguma coisa que está na sua vida e te faz infeliz, ou se você reclama de alguma coisa que você não tem, se você reclama da escassez daquilo, o universo vai dizer sim para você e vai te dar mais do mesmo. Olha só. Ao passo que se você agradece de coração, de sentimento, se você acorda feliz porque dormiu numa cama quentinha e confortável, e tá um friozinho lá fora, mas você tem um casaco que além de quente é bonito. Se você tem uma bebidinha quente logo pela manhã e um cafezinho, um desjejum, né, saboroso, e você se alimenta para o trabalho, você tem que agradecer, porque quanta gente não tem. Se você tem um carro, ainda que encontre dificuldade para estacionar, porque a dificuldade para estacionar deve fazer a gente pensar, poxa vida, se eu tenho essa dificuldade é porque eu tenho carro. Se tivesse ido de ônibus, de metrô ou a pé, não teria essa preocupação. Se eu não gosto de ter que lavar a louça todos os dias, eu posso reclamar disso, ou eu posso agradecer, porque lavar a louça significa que a minha mesa tinha alimento. Você vê como nós temos escolhas de olhar para o lado bom ou de olhar para o lado ruim? Então, o nosso exercício deve ser justamente esse, de buscar as razões que nós temos para agradecer. Quais são as nossas razões para a gratidão? Conte muito mais as suas bênçãos do que as suas mazelas. Até porque ninguém precisa saber das nossas fraquezas ou das nossas dificuldades. Olhe para tudo que está bom na sua vida. Mesmo quando parecer que está tudo ruim, para um pouco. Analisa o que está ruim como se não fosse com você. E depois procura o que você tem de bom. Eu tenho 60 anos e eu tenho mãe. E a minha mãe é lúcida, é inteligente. A minha mãe é ativa aos 87 anos. Mas eu conheço várias pessoas que perderam a mãe na infância.
Então só isso já é um motivo para gratidão. Você tem internet na sua casa? Você tem celular, provavelmente um computador. Tudo isso já é motivo para agradecer, porque não é todo mundo nesse planeta que tem esses benefícios. Tem gente que não tem água. Não é verdade? Então, tudo isso é um trabalho de escolha. Escolha para onde você vai voltar os seus olhos se você quer elevar a sua frequência vibracional. Se você quer ter mais saúde, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, se você quer ter a mente em paz, se você quer ser uma pessoa tranquila, paciente, que não se entrega a crises de raiva ou de ira, então escolha agradecer, porque mais do mesmo virá. Em vez de dizer, o meu salário não chega até o final do mês, agradeça por ter um salário. Agradeça, né? E repita, se quiser, né? O meu dinheiro dá e sobra. E você vai ver como vai ficar mais fácil de administrar aquilo que você tem. De dar um jeito de gastar menos do que você ganha, ao passo que você vai aumentando o seu ganho para adaptar o seu salário aos seus sonhos e nunca os seus sonhos ao seu salário. Mas isso é um trabalho a ser feito, que começa com o nosso pensamento positivo, que começa com as nossas escolhas de olharmos para aquilo que está bom na nossa vida e de agradecer sempre mais qualquer prosperidade que venha, porque ela vai atrair mais prosperidade e a frequência vibracional mais elevada vai atrair também um salário melhor ou um trabalho que te deixe mais feliz, onde você trabalhe menos e talvez ganhe mais, ou onde você esteja satisfeito com o que ganha, mas que trabalhe feliz, que esteja realizado. Muito bem. Se eu quiser mudar a minha frequência, por onde eu começo? Primeiro é se analisando. O autoconhecimento é a principal ferramenta. Olhando para si mesmo. Aí você tenta identificar, pode usar a tabela de Hawkins, tenta se identificar nessa tabela e veja o que está acima. Nós podemos, além de trabalhar o nosso pensamento, além dessas escolhas mais positivas que nós fazemos todos os dias e o tempo todo, nós podemos usar também a ressonância, porque a ressonância é um processo de transferência de energia de um sistema para outro. Então, se eu ouço uma música que tem uma frequência mais elevada, por ressonância, a minha frequência será elevada. Olha que coisa importante. Eu não estou conseguindo ainda mudar meu pensamento, eu ainda me pego reclamando, resmungando várias vezes por dia, ruminando problemas que já foram e eu ainda estou sentindo a dor daquilo, né? Estou ressentindo aquilo. Se ainda está muito difícil esse caminho, experimenta outros. Se você pegar 2 violões, colocar um de um lado da sala e o outro do outro lado da sala, e de um lado você acionar a corda Lá, por ressonância, a corda Lá do outro violão do outro lado da sala vai ser ativada. Ela também vai vibrar. Se isso acontece entre 2 instrumentos, se isso acontece entre pêndulos dos antigos relógios, lembra aqueles relógios de pêndulo de parede? Houveram experimentos que colocaram vários relógios numa mesma parede com os pêndulos balançando de formas diferentes. Em algum tempo, todos eles estavam igualzinho, balançando da mesma forma, por ressonância. Existem trabalhos maravilhosos onde você coloca areia sobre uma tela, sobre uma caixa de som e ali você aciona determinados sons. E aquela vibração faz com que formem desenhos
muito simétricos e, na maioria das vezes, muito bonitos. Tudo vibra, nós vibramos, mas também ressoa. A minha frequência interfere na frequência de quem está comigo, por ressonância. Se eu estou péssima, me sentindo muito mal, mas eu me encontro com alguns amigos que têm a positividade como uma constante, que só falam de coisas boas, que não falam de pessoas, mas falam de ideias boas, de ideias prósperas. Então, se eu me encontro com esses amigos, eu saio desse encontro melhor, porque a ressonância deles, a somatória da frequência de cada um, que cria uma egrégora, afeta a minha frequência. Mas eu posso estar muito bem e me reunir com amigos que têm vícios que não são bons para a saúde, nem para o psicológico, para o emocional. Se eu me encontro com amigos que só reclamam, estão sempre pessimistas, acham que a vida é um horror, que a cidade é violenta demais, que nós estamos perdidos, que o Brasil não tem jeito, eu saio desse encontro pior do que eu cheguei, por ressonância. Então, existem muitos áudios de músicas que já citam a frequência. No YouTube tem muitos, né? Tem frequência de cura, frequência do amor, frequência da regeneração de tecidos, ajuda na cicatrização, na consolidação de ossos. Então, procure essas frequências. E é muito interessante que no início pode até parecer um pouco incômoda, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra sobre frequência vibracional para um pequeno grupo de pessoas e eu coloquei antes da palestra uma música que vibrava na frequência do amor. Antes, para as pessoas irem chegando, se sentando e sentindo aquela frequência. Enquanto eu terminava meus preparativos, aquela música estava me incomodando, né? Eu estava um pouco ansiosa pelo início da palestra, pela quantidade de pessoas que estavam chegando, e aquilo foi gerando um desconforto. Então eu pensei, mas essa música não deve ser frequência do amor, nada, por que eu estou sentindo mal com ela? Aí depois eu entendi, não era a música que estava errada. Eu é que não estava vibrando na frequência do amor. Eu estava vibrando na frequência da ansiedade, do medo, porque falar em público às vezes traz esse sentimento. E se eu esquecer alguma coisa? E se a minha apresentação no telão falhar? Né? E se um monte de coisa? A gente fica naquela preocupação. Aí eu falei, bom, eu já estudei o suficiente, eu sei o que eu vou fazer, então eu procurei um cantinho fora do salão, sentei, respirei fundo algumas vezes e relaxei. E a música ficou agradável, entendeu? Por ressonância, aquela música influenciou a minha frequência vibracional, me ajudando a vibrar na frequência do amor, lugar onde eu não estava. Eu estava numa frequência mais baixa. Então, essas frequências ajudam muito, mesmo que elas pareçam incômodas no início. A gente pode imaginar ou pensar, nossa, que som feio, que ruído. E depois você vai vendo que não, ela é harmônica. Ela traz um sentimento bom quando a nossa frequência se eleva também e fica compatível. Então, essa é mais uma ferramenta que nos ajuda na elevação da frequência. A música de frequência mais elevada. Como nós não temos um aparelho para medir sempre a frequência dessas músicas, nós podemos usar já essas que são medidas. Existem engenheiros de som que trabalham exatamente com isso, que calculam as frequências. Hoje, a cura quântica usa essas frequências para energizar a água com a frequência adequada, que depois você ingere e ajuda na elevação da frequência ou na harmonização. Nós sabemos que os nossos 7 principais chakras, eles também têm uma frequência própria. E nós podemos, através da ativação da frequência desse chakra, reequilibrar, inclusive a glândula que lhe é correspondente e muitas vezes curar doenças. Hoje,
falando, né, sobre essa frequência vibracional, nós temos como objetivo clarear um pouquinho as nossas consciências. A partir do momento que nós vamos tomando consciência de que a vida é muito mais do que aquilo que está visível, nós passamos a nos empoderar de tal forma que começamos a modificar as nossas vidas, criando a vida que nós desejamos. Isso é possível, nós podemos criar a vida dos nossos sonhos através da disciplina da nossa mente. A meditação ajuda. Nós precisamos desenvolver a disciplina da nossa mente para conseguirmos meditar. Quem tem dificuldade, existem técnicas, né? Principalmente técnicas de respiração, que nos ajudam a disciplinar a mente quando nós prestamos atenção na nossa respiração abdominal, quando nós contamos essa respiração abdominal. Um exercício muito interessante que pode ser feito antes de dormir, sentado na beira da cama, é você contar 108 vezes a sua respiração abdominal. Ar que entra, ar que sai, 108 vezes. Você deita e dorme na hora. Você vai perceber no início que vai perder a conta, né? Você vai contar 11, 12, 13 e vem um pensamento. Aí você fala, meu Deus, onde eu estava? Lembra, imagina e continua ou começa de novo. Se começar de novo, corre o risco de passar a noite inteira fazendo, principalmente no início. Mas, com o passar do tempo, você vai ver que o pensamento vai surgir lá pelo 20, depois no 60 e depois você vai chegar ao 108, sem que o pensamento fuja. Usando a estratégia que você quiser, visualizando os números ou simplesmente percebendo a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Esse exercício é fantástico para o controle da mente. É fantástico, de verdade. Então, quando a gente disciplina a nossa mente, nós temos mais facilidade para conseguir outras vitórias, outras conquistas. A elevação da frequência vibracional é fundamental. E isso é tão nítido nas pessoas que basta você olhar o estilo de vida de uma pessoa. Observa como é que ela vive, aonde ela vive, o carro que ela tem, se ela tem carro, se não tem, a saúde dela. Observa e você vai ver e você vai saber o que é que ela vibra. Pela forma como ela se apresenta quando ela chega, você já vai saber o que ela vibra. Se ela vibra felicidade, tranquilidade, paz de espírito, ou se ela vibra maledicência, pessimismo, doença, reclama o tempo todo. Sabe aquela pessoa que na conversa, quando alguém reclama de uma dor ou de um problema, a dor dela é sempre maior? Ela sempre tem uma desgraça maior para contar do que aquela pessoa que está contando. Então, essas pessoas estão mostrando aonde é que elas estão vibrando. Nós, como eu disse lá no início, não podemos negar a lei de vibração. Nós não podemos simplesmente acreditar que não estamos sujeitos a ela. Ela é uma lei natural. Assim como a lei da gravidade, nós estamos sujeitos à lei de vibração. Querendo ou não, acreditando ou não, eu vibro aquilo que eu penso, e aquilo que eu falo, e aquilo que eu sinto acima de tudo. Então, se eu quero mudar a minha frequência, eu preciso mudar o que eu sinto. Se mudar o sentimento for mais difícil, comece mudando a palavra e o pensamento, que o sentimento vai vir logo em seguida. Se eu deixo de fazer fofoca, se eu deixo de falar mal da política, da situação financeira, da educação, se eu deixo de falar mal de qualquer coisa, eu preciso trocar por falar bem. Ainda aí precisa disciplina, porque tudo isso se torna um vício na nossa vida. Tem pessoas que são viciadas na maledicência, só conseguem ver o que está ruim e pior, falar daquilo.
né? Falar de pessoas. Se isso é a sua realidade, mude imediatamente. Vigie mais as suas palavras e fale do que é bom, fale do que é positivo, fale de ideias, fale de fatos positivos. Não conte a notícia lá do jornal. Aliás, nem veja o jornal. É melhor. Ah, mas vamos ficar alienados do mundo. Quando muito, se for necessário, veja a manchete. Mas não fique se aprofundando naquilo que tá feio ou tá ruim. Busque notícias mais positivas. Porque você, agindo assim, vai se sentir melhor. Não vai ficar vibrando na preocupação e no medo. Vai vibrar naquilo que é mais colorido, naquilo que é mais belo de ser visto, mais harmonioso com a natureza. Compreende? Bom, se conseguimos elevar a nossa frequência, tudo vai ficar mais fácil. Com a frequência elevada, a nossa vida começa a mudar e de uma maneira bem rápida, mais rápida do que a gente pensa. E aí sim, nós entramos num ciclo virtuoso, porque eu passo a agradecer mais, eu passo a falar do que é melhor, eu passo a me encontrar com pessoas mais positivas e otimistas, e a vida vai se encarregando de tirar do nosso convívio aqueles que nos puxam para baixo. E nós vamos começar a nos associar com pessoas que nos levam para cima. Tudo isso favorece a nossa felicidade. Tudo isso favorece essa nossa jornada rumo à felicidade. Porque ser feliz dá um certo trabalho. E o trabalho é de modificarmos a nós mesmos. De corrigir aquilo que não vai bem em nós. Sempre a luta vai ser íntima. Eu nunca vou brigar com o outro, porque eu não vou mais colocar a minha felicidade na mão do outro, não vou criar expectativas em relação ao outro, porque criar expectativa em relação a outra pessoa é pedir para se frustrar. O outro não existe para fazer a minha felicidade. Como provavelmente eu não vou conseguir fazer a felicidade do outro se ele não estiver bem. Tem pessoas que imaginam que vão ser muito felizes quando saírem desse país que está tão complicado. Se ela não estiver feliz aqui, a infelicidade vai mudar com ela para qualquer lugar do mundo para onde ela vá. Nós precisamos cultivar a felicidade no nosso interior, porque aí nada vai nos tirar essa felicidade e essa paz. Eu posso estar sozinha, eu posso morar aqui ou na Conchinchina e eu vou estar feliz. Eu posso ter dinheiro ou não ter dinheiro e eu vou estar feliz. Eu posso escolher o que eu quero para minha vida. E não é isso o sonho de todo mundo? Escolha que vida você quer. Depois você veja como vibram as pessoas que têm aquela vida. O homem mais feliz do mundo mora no Tibete. Vive com Dalai Lama, embora não seja o Dalai Lama. É um francês que vive lá no Tibete. É o homem considerado mais feliz do mundo como resultado de exames feitos por ressonância magnética no cérebro dele. Constatou-se que são ativados os pontos de felicidade. E ele não tem um tostão. Ele vive como um monge budista. Olha só. Mas se para você a felicidade vai vir acompanhada de bens materiais, que ótimo para mim também. Mas se eu tenho dinheiro suficiente para viajar, é muito bom que eu esteja feliz aqui, que daí eu levo minha felicidade para onde eu for, porque se eu viajar infeliz, provavelmente eu vou pegar o primeiro vírus que alguém tiver no avião, no aeroporto, ou no museu, ou onde eu visitar, porque a minha frequência vibracional baixa favorece a instalação de doenças, porque o meu sistema imunológico vai estar baixo, vai estar fraco. Então, vamos exercitar
tempo todo. Vamos exercitar o quanto mais nós pudermos. Elevar a nossa frequência. E assim trilharmos um passinho a mais nessa jornada da felicidade que nós tanto buscamos.